Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Sou o professor Marcelo Veríssimo, da Faculdade Florence de Ensino Superior. Nós vamos hoje para a nossa 11ª aula de Direito Civil 2. Estávamos falando na aula passada sobre a teoria geral do pagamento. Vamos dar continuidade da sequência ao estudo da teoria geral do pagamento. Talvez hoje a gente já entre no assunto teoria geral dos contratos, que é a parte final do nosso módulo, da nossa emenda, do nosso curso de Direito, certo? Então, vamos dar uma aceleradinha, tem bastante conteúdo ainda, nosso semestre está encerrando aí na primeira semana, segunda semana de dezembro, então temos apenas um mês, né? Caso aí 5 aulas no máximo, para que a gente termine todo o conteúdo, façam essas atividades, façamos também as atividades avaliativas, para que nós possamos encerrar o período dentro do prazo previsto, 15 a 17 de dezembro, tá bom? Vamos lá, então. Eu coloquei na tela para vocês aí o slide da nossa aula passada, né, que nós estávamos conversando na aula passada, exatamente sobre o tempo do pagamento e o lugar do pagamento, certo? Dentro do tempo do pagamento, nós falamos que o pagamento, ele se dá, o tempo dele, o momento de pagar, é no vencimento da prestação, tá certo? Fica, inclusive, vedado ao credor exigir antes, com a exceção lá do artigo 333, tá? Que é quando a pessoa entra em falência, né, dá sinais de que não vai poder cumprir com a obrigação lá no dia marcado, no dado aprazado. Aí se permite que o credor, né, considere vencida já a obrigação e antecipe o pedido do pagamento. Tá? Também falamos que se não tiver data de vencimento, ela se vence imediatamente de acordo com o artigo 331 do Código Civil. Seria aí o princípio da satisfação imediata. Tá? Aí coloquei duas observações para vocês, falando que nas obrigações condicionais, né, aquelas que têm uma condição a ser cumprida, né, ela não tem data de vencimento, estricto sensu. Né? Por quê? Porque quando é que vence uma obrigação condicional? Quando acontece o implemento da condição. Lá no 332, ocorreu aquela condição que se esperava, aquele ponto que estava esperando acontecer para que se desse início ao cumprimento da obrigação, aconteceu. Então, dali é a data de cumprimento dela. Tá certo? Na observação 2, eu falei para vocês que tem uma exceção, que no caso é o mútuo, lá do 592 do Código Civil. O mútuo ele tem prazo específico, né, definido por lei, mesmo que não esteja no contrato, ele tem um prazo aí definido por lei. Né? Por exemplo, o mútuo em dinheiro, o mútuo em sementes, desculpa, eu falei aqui um outro lado. Quando a safra, etc., tem um prazo lá do 592, né, que delimita o vencimento dele, mesmo que não tenha no contrato. Tá? Falamos ainda da possibilidade de uma cobrança antes do vencimento. É isso, que é o caso do artigo 333, já havia falado para vocês lá em cima, que é vedado exigir antes, mas a exceção. Qual é a exceção? Artigo 333. Havendo solidariedade passiva, não se aplica a todas as resoluções do Código Mortal, são essas situações de falência, de antecipação aí da cobrança do crédito. Tá? E paramos aí, nessa primeira parte do slide. Ficou para nós dar seguimento hoje, nessa segunda parte do slide, que é quando tratamos do lugar do pagamento. Tá certo? Quando nós vamos falar do lugar do pagamento. Então, vamos lá? Todos aí preparados? Então, vamos lá. Na teoria geral do pagamento, nós temos uma vinculação objetivo do pagamento, que é o tempo, o lugar, a prova e o objeto do pagamento. Falamos do tempo, vamos falar agora do lugar do pagamento. Ou seja, aonde é que deve ocorrer o pagamento? Aonde é que o devedor deve pagar? Aonde o credor deve cobrar? Olha, isso aqui, pessoal, a gente percebe que é para aqueles meios tradicionais de pagamento, não é isso? Porque hoje em dia, você geralmente gera um boleto, hoje em dia até vendedor de picolé na rua tem uma plaquinha de cartão de crédito, ou então ele emite um boleto, né? Eu mesmo fui vendedor de picolé na época, não tinha isso, mas hoje é muito fácil, né? Você ter uma maquininha de cartão de crédito, você fazer o pagamento ali na hora, imediato, através da maquininha, é muito simples. Tá? Eu estava no posto de combustível abastecendo, chegou uma moça com, eu creio que ela deve ser hippie, né? Com várias miçangas, bonequinhos, chaveiros, umas coisas artesanais, né? Eu falei assim, moço, compra um
falou lá uma palavra, ela não me lembro qual, tipo fosse um souvenir. Compre um souvenir para me ajudar. Eu falei assim, ô, minha amiga, eu não tenho nem um centavo aqui em dinheiro, só tem cartão. Ela puxou a máquina, não, mas eu aceito cartão. Eu falei, caraca, velho, me dá uma aí, então. Aí peguei, tipo, comprar um negócio. Ou seja, a vendedora de miçanga já tem uma máquina de cartão para receber cartão, né? Daqui a pouco a gente vai dar esmola para o mendigo na rua, né? E ele vai puxar a máquina de cartão, vai dar caça. Porque a tendência do dinheiro é desaparecer mesmo, virar tudo dinheiro virtual, né? Então, hoje em dia, é bem diferente, mas ainda o código tem que fazer essas previsões, né? Daquela compra que você fazia no carnê, ou então que o caixeiro viajante passava na tua casa, né? E deixava lá não é um carnê, esqueci o nomezinho, deixava lá um papelzinho, né? Marcado as datas que ele ia passar para cobrar. É nesse sentido, tá certo? Porém, lógico, ela pode se estender no campo jurídico com um contrato de grandes proporções. Então, o que diz o Código a respeito do lugar do pagamento? Tá? Pessoal, a regra do nosso Código Civil, não é nem do Código Civil, mas a regra do nosso direito, né, brasileiro, as dívidas elas serão chamadas de querable ou quesíveis. O que é uma dívida quesíveis ou querable? A dívida quesível ou querable é aquela que é feita o seu pagamento no domicílio do devedor. Do devedor. Eu estava assistindo uma aula de pós-graduação e o professor dizia assim, lembra lá do seu Barriga? Não era o seu Barriga que ia até na casa do seu Madruga cobrar a dívida? Né? Ele dizia assim, né, para dar essa comparação. Lembra lá, o seu Barriga que vai lá, eu vim receber o pagamento. Isso é uma dívida quesível ou querable. É lá no domicílio do devedor. O credor vai até o domicílio do devedor para fazer a cobrança, para que possa cobrar, para que ele possa, assim, receber o seu crédito. Isso é uma dívida quesível. Essa aqui é a regra do nosso Código Civil. O credor que tem que envidar esforços para receber do devedor. Tá certo? A gente sabe que isso está bem mitigado hoje. Tá? Porque tem credor que ele prefere que o devedor atrase a dívida. Não, deixa atrasar. Tem multa de 10% no contrato, tem multa aí tem atualização de juros de 1% do mês, eu prefiro cobrar com a multa. Então, ele deixa atrasar 1, 2, 3 meses para depois cobrar. Então, tem credores espertinhos, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Mas a dívida é sempre, por regra, querable ou quesível. Toda vez que vocês ouvirem falar nessa expressão, já sabe, quesível, querable, ela é cobrada no domicílio do devedor. Certo? Dúvidas até aí? E se por um acaso for consignado no contrato, no negócio jurídico, que a dívida ela deve ser paga no domicílio do credor, ou seja, é o contrário, é o seu Madruga indo lá no domicílio do seu Barriga, nunca aconteceu isso, né? Mas, e se isso ficar consignado no contrato? Não, devedor, você tem que vir todo mês aqui no domicílio do credor e fazer o pagamento. Pessoal, quando eu falo domicílio, às vezes, pela forma como nós estamos expondo, dá a impressão de que é somente a casa, né? A residência. Na mesma cidade, eles moram na mesma cidade. E aí eles têm que... um sai do bairro da Alemanha e vai lá para o Jaracati fazer o pagamento. Não, às vezes domicílio, vocês entendam que pode ser estados diferentes, municípios diferentes. Certo? Então tem que ter bastante cuidado com isso, né? A gente fala domicílio, pensa que é só a residência, mas pode ser que o credor mora em Imperatriz, por exemplo, e o devedor mora em São Luís. E aí, se convenciona o que no contrato? Se não tiver nada convencionado, segue a regra geral, que a dívida é quesível. O credor que tem que ir lá em Imperatriz cobrar o devedor. Mas se ficou no contrato consignado que a dívida deveria ser paga no domicílio do credor, aí é o devedor que tem que sair de Imperatriz e vir pagar aqui em São Luís. As despesas desse deslocamento é por conta daquele que ficou consignado fazer o pagamento. Mais uma vez, lógico, hoje tem transferência bancária, professor, mas tu acha que o cara vai sair de Imperatriz para pagar em São Luís? Eu estou falando se acontecer o caso, tá? De não poder fazer transferência bancária, de não poder pagar no cartão, de não poder ser emitido um boleto, que hoje nós já temos essas inúmeras facilidades. Mas estou dizendo para vocês, é para aquele tipo antigo de dívida que o código tem que regular, tá certo? Pois bem, se a dívida deve ser paga no domicílio do credor, aí eu digo que a dívida é portable ou portável, tá? É como se o devedor portasse, né? Pegasse aqui o crédito, botasse no bolso
né, portasse aqui o crédito no bolso e fosse pagar o credor, certo? Então, quando é domicílio do devedor, a dívida é quirável e oquisível. Se é no domicílio do próprio credor, a dívida é portável ou portável, tá certo? Compreender isso aí, pessoal? Professor, eu posso convencionar mais de um lugar? Pode, depende do título. Já falei para vocês que o contrato é um negócio jurídico, e negócio jurídico nós podemos inovar, podemos acrescer, tá certo? Ao ponto de, vamos dizer assim, de apenas não violar a legalidade, certo? Mas nós temos a facilidade, nós temos a possibilidade de fazer, de colocar qualquer cláusula que nós quisermos, desde que não viole a legalidade, não viole a autonomia privada, tá certo? Bacana desse jeito, tá? Então, vamos lá. Eu posso colocar no meu contrato que a obrigação pode ser paga em 2 ou até mais lugares. Posso, tá? E essa escolha deve ser feita pelo credor, tá certo? Quando a opção de pagamento for feita em mais de um lugar, é o credor quem escolhe. Olha, devedor, você pode me pagar em Imperatriz, você pode me pagar em São Luís, você pode me pagar em outro... Ou seja, você pode pagar no banco tal, tá certo? Como disse a vocês, hoje tem muitas facilidades, mas se não tiverem essas facilidades, aí o credor é quem especifica o local de pagamento. Às vezes o credor está em São Luís, né, e a dívida é uma dívida aquisível. Então ele diz assim, olha, ele transforma para portável e diz assim, olha, devedor, você não precisa vir em São Luís para me pagar. Tem um parente meu que mora em Imperatriz, você pode ir lá e fazer o pagamento para ele na loja tal. Perfeito. Conseguiu mais de um lugar de pagamento. Você pode pagar aqui em São Luís, ou você pode pagar lá em Imperatriz. Ou você pode pagar em Bacabal, sei lá. Tá certo? Estipula mais de um local de pagamento. Certo? Dúvidas? Muito bem. Então, vamos ver aí onde é que está isso fundamentado no nosso Código Civil. Tá certo? Ainda tem aqui impedimento grave, né? Coloquei aqui no slide para vocês. Se houver algum impedimento grave que impossibilite aí o pagamento no local determinado, o Código permite que o devedor ele faça em outro local, tá certo? Lógico, desde que não haja prejuízo para o credor. Então, ficou consignado que a dívida seria portável. O devedor deveria vir até a rodoviária de Imperatriz para fazer o pagamento. Mas a rodoviária, sei lá, entrou em obra, alguma coisa aconteceu, está impedido, não tem como ele chegar lá. Ele pode fazer o pagamento em outro local? Pode, deve fazer o pagamento em outro local, porém, desde que sem prejuízo para o credor. Vou já falar para vocês que, no última rácio, em última hipótese, né, o devedor pode consignar em juízo o pagamento. Ele não tem como encontrar o credor, não tem como fazer, ele consigna em juízo o pagamento e acabou. Tá? Se livra da sua obrigação, inclusive não paga juros e correções monetárias, se o credor for receber só meses após. Tá? Mas nós vamos falar sobre a consignação em pagamento também. Na verdade, vocês me falarão, vou já explicar, vocês é que me falarão sobre a consignação em pagamento. Okay? Vamos ver esses artigos, abram o Código Civil de vocês aí, né, lá no 327, 328, 329, 330, tá? Para a gente acompanhar fundamentadamente na nossa legislação, nosso Código Civil, o que nós estamos aqui comentando com vocês. Tá? Abram aí o Código Civil no 327 em primeiro lugar, e vocês vão verificar que lá no 327 vai dizer assim, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor. Por isso que eu falei para vocês que essa é a regra do Código Civil. É a regra geral, é que as dívidas sejam resíveis, que as dívidas sejam quiráveis, tá certo? Ou seja, o credor vai lá no domicílio do devedor e diga, pague o que lhe deve, tá? Mas aí esse mesmo 327, na segunda parte, depois da vírgula, ele coloca assim, salvo se as partes convencionarem diversamente, tá? Ou se o contrário resultar a lei, porque tem situações em que a lei é quem determina, tá, o local de pagamento, ou da natureza da obrigação, ou das circunstâncias, tá? Por exemplo, uma dívida relativa ao imóvel tem que ser feita no lugar onde o imóvel está instalado, tá? Onde o imóvel está localizado. Aquilo ali é um foro competente, tá? Inclusive para dirimir qualquer dúvida, entrar com uma ação judicial, sempre vai ser o foro do local da onde o imóvel está inserido. Então, tem situações que a lei diz, tem situações que a natureza da obrigação que diz, ou da mesma da circunstância do negócio. Tá?
Então, depende muito como o contrato é um negócio jurídico. Nós vamos ver a teoria geral dos contratos, talvez, vamos iniciar hoje ainda, né, a teoria geral dos contratos. Vocês vão ver que o contrato é um negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele permite que a parte inove, que a parte acresça cláusulas, que as partes coloquem as situações nesse contrato que seja melhor para ambas, tá? Ou para todas as partes do contrato. Então, nada impede que, apesar da regra geral, as dívidas serem inquisíveis, que se faça que a dívida seja portável. Tudo bem? Parágrafo único do 327 diz assim, ó, designado 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Foi o que eu disse para vocês. Eu posso marcar mais de um lugar para receber o meu crédito? Posso. A escolha é minha, credor. Certo? Eu que digo, ó, você pode me pagar aqui, aqui ou aqui. Para mim, tanto faz. Qualquer um desses 3 lugares que você me pagar, eu considero pagamento, tá? E aí a escolha cabe ao credor. Ok? Artigo 328 diz assim, se o pagamento consistir na tradição de imóvel ou em prestações relativas ao imóvel, face ao lugar onde está situado o bem, é o que eu falei para vocês, né, conforme diz o 327. Ou se do contrário resultar a lei. Toda vez que eu tenho algum negócio jurídico relativo ao imóvel, o imóvel, o local onde ele está inserido, é que é o competente para resolver tudo, inclusive em relação ao pagamento. Então, é uma exceção à regra aí, porque a lei é quem diz que, se for a tradição de imóvel, o que é tradição, pessoal? Você já sabe que é tradição, né? Então, no terceiro período já, então já sabe que é tradição. Tradição é entrega. Se eu tenho que entregar um imóvel para alguém, onde eu vou fazer essa entrega? O meu débito, a minha obrigação é entregar o imóvel. Onde eu devo fazer entrega? No local do imóvel, lá no imóvel, onde ele está localizado. Não importa se é domicílio do credor ou do devedor. É o local de situação do imóvel. Pode ser que nem seja o domicílio do credor e nem do devedor. O devedor está em Imperatriz e o credor está em São Luís. E o imóvel está em Natal, Rio Grande do Sul. Onde é que vai fazer a entrega do imóvel? Lá em Natal, Rio Grande do Sul. Certo? Natal, Rio Grande do Sul foi legal, né? Corta aí, esqueçam o que eu disse aí. Natal, Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus. Estou com o Rio Grande do Sul aqui, que eu estou concorrendo a uma licitação do Rio Grande do Sul. Aí eu falei Natal, Rio Grande do Sul, tá? Mas digamos que é uma cidade imaginária, tá? Natal, Rio Grande do Sul é uma cidade imaginária. Tá? Natal, Rio Grande do Norte, pelo amor de Deus. 329. Ocorrendo motivo grave para que não se efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor, como que nós já falamos também. Tá? Interessante, pessoal, né? É aí o que eu coloquei no slide para vocês, a proibição ou a vedação da ocorrência do venire contra facto próprio. Eu acho que nós já conversamos sobre o venire contra facto próprio, não já? Eu acho que já falamos. O que é o venire? Venire contra factum próprio é voltar-se contra seus próprios atos, voltar-se contra sua própria torpeza para tentar prejudicar terceiro, tá certo? Isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, tá? Ou seja, o venire, a ocorrência do venire contra factum próprio é vedado. Não pode ocorrer venire nos negócios jurídicos. Por quê? Porque todo negócio jurídico presume-se que ele é feito ou que tem obediência aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. Nós vamos ver isso na teoria geral dos contratos daqui a pouquinho, tá certo? Mas se presume que haja boa-fé. E quando ocorre o venire, há uma expressa violação da boa-fé. Porque, como já expliquei para vocês, o venire é quando a pessoa pratica um ato e depois ela quer se voltar contra esse próprio ato que ela praticou para prejudicar a outra parte. Vocês imaginam só um contrato em que João faz com Maria, né? E João coloca nesse contrato que a dívida será, por exemplo, portável. E Maria é quem deve pagar no domicílio dele todos os meses o aluguel, a locação. Imagina um contrato de locação, tá certo? Só que Maria paga o primeiro mês lá no domicílio do credor, paga o segundo mês, no terceiro mês ela não paga, o credor vai até ela. Ô Maria, eu vim aqui, mas eu ia lá, até, mas não deu. Desculpe, eu bati a mão aqui, arranquei tudo. Mas eu ia lá, mas não deu certo, mas já está aqui, recebe logo. Aí o credor recebe, tá? Aí no outro mês ela não paga de novo, o credor vai lá e recebe. É um contrato de 60 meses, tá? Durante 40, 50 meses, apesar de estar no contrato que a dívida era aquisível, que a dívida era portável, que Maria é quem devia pagar o João lá no domicílio dele, João, há 40, 50 meses,
está indo cobrar no domicílio de Maria. Tá violando o contrato? Tá, o contrato diz uma coisa, as partes estão fazendo outra. Aí, quando faltam 10 prestações para vencer, né, o João diz assim, a Maria vai pagar mesmo, tudo em dias essas prestações, rapaz, não vou cobrar nem o jurinho. Aí ele percebe que lá no contrato tem uma cláusula dizendo assim, para qualquer violação contratual, a parte que violar este contrato pagará uma multa de 20% do valor total do contrato, que é 100 mil reais. 20% de 100 mil reais dá 20 mil reais, né? Aí João despertamente diz assim, olha, eu vou agora tacar Maria no pau, eu vou pegar e vou cobrar Maria, né, porque ela está descumprindo o contrato, eu vou cobrar essa multa de 20%. Porque Maria descumpriu o contrato. Nós consignamos no contrato que a dívida era contábil. Era ela que tinha que vir pagar eu aqui em casa, no meu domicílio. E eu que estou indo lá cobrar dela. Isso é uma violação contratual, está violando o contrato. Pois eu vou meter Maria na justiça, tá certo? E entra com uma ação judicial contra Maria, cobrando a multa de 20%, alegando que Maria está violando o contrato. Eu pergunto para vocês, João ganha essa ação? O que vocês acham? João ganha essa ação ou não? Né? O que vocês acham? João leva os 20%, ele vai ganhar os 20%, Maria vai ter que pagar 20 mil de multa porque ela está violando o contrato, sim ou não? Falem para mim, abram o microfone e mostrem que vocês estão aí. E não está só o link de vocês, mas que vocês estão aí. Já tem aqui 2 respostas no chat. Ana Lúcia diz que sim, Nicole diz que não. E aí, sim ou não? Sim ou não? As partes, né? Ambas as partes aí, né? Não foi só eu. Professor, artigo 330. Artigo 330. Pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Muito bem, tá certo? Então, eu digo para vocês que João não levaria essa ação, que ele não ganharia os 20 mil reais de multa, né? Por quê? Porque seria clássica aplicação do venire contra factum próprio. Veja bem, não foi João que foi lá, primeiro mês, receber na casa de Maria? Não foi ele que aceitou receber lá? Foi. Ele não passou 45 meses, 50 meses recebendo contra o contrato, de forma contrária ao contrato? Sim. Maria está pagando fora do contrato? Tá, mas ele está recebendo? Não está. Está dando quitação? Tá. Então, agora que está faltando 10 meses para encerrar, ele quer se voltar contra este próprio ato dele, para ele ganhar 20 mil de Maria. Isso é venire contra facto próprio, é voltar-se contra a sua própria torpeza, seu próprio ato para prejudicar o outro. O nosso código veda estritamente isso daí, pessoal, certo? E aonde eu tenho essa fundamentação, como o Diego falou aí, né? Lá no 330, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato, exatamente para evitar que ele aplique o migué. Depois que ele passa vários anos recebendo de um jeito, ele não pode agora, não. Agora eu quero receber igualzinho. Como você me pagou, agora eu quero a multa, eu quero aplicar a penalidade. Tá certo? Ei, vocês pensam que isso é difícil de acontecer? Eu já tive um caso desse no escritório contábil. Eu espero que estejam pagando. Vocês pagam todos os meses. Certo? Então, quando você faz o pagamento lá na secretaria, lá na Secad, né, você faz lá o pagamento da faculdade de vocês, do boleto, do carnê, sei lá como é que vocês fazem o pagamento, o que é que eles te dão? Um carimbo, né, em cima do boleto lá, ou então te dão um recibo, tá certo? Este recibo, pessoal, este comprovante de transferência bancária, se vocês fizeram por transferência bancária, ou a posse do próprio título carimbado como recebido, é a prova do pagamento. Certo? Então, se diz comumente que a quitação é a prova do pagamento. Quando você quita, você está provando que fez o pagamento. Como é que se pode dar a quitação? Através de um recibo, comprovante da transferência bancária, ou do próprio título, né, conforme está lá no artigo 320, 324 do Código Civil. Certo? Olha o que diz o 320. Abro aí o artigo 320 do Código de vocês. Isso aqui diz assim, ó, a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
O que é isso? O que é a quitação ser dada por instrumento particular? O que é instrumento particular? Né? Instrumento particular, pessoal, é um documento feito pelas partes. Instrumento público é documento feito por cartório ou por algum órgão público. Instrumento particular é documento feito pelas próprias partes, particular, tá? Então, o recibo, a quitação, ela sempre, tá aí no código, pode ser feita através de documento particular. Não é obrigatório se ir no cartório para que o cartório ateste aquele pagamento. Não tem sentido, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem sentido mesmo algum uma exigência dessa. Então, esse recibo, essa quitação, ela pode ser sempre feita através de instrumento particular. E o que deve constar neste recibo? Tá? O valor e a espécie da dívida que você está quitando, o nome do devedor ou quem pagou por ele, o tempo e o lugar do pagamento e a assinatura do credor ou do seu representante. Tá? Então, quem assina o recibo, lógico, tá, pessoal, sempre é o credor, ele é quem está recebendo, ele assina esse recibo e entrega o recibo para o devedor. O devedor fica com este documento chamado recibo como prova de quitação daquela dívida. Nesse recibo vai ter o valor da dívida, neste recibo vai ter aí, por extenso, o valor da dívida, quem foi que fez o pagamento, a data e a assinatura do credor. Aí eu creio que todos vocês conhecem um recibo, já viram um recibo na vida, tá certo? Eu creio que não vai ter tanta dificuldade assim, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Pode ser que tenha alguém aí que nunca viu um recibo na vida, né? Apesar de ser meio maluco essa ideia, mas pode ser. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela aqui um recibo, uma imagem de um recibo para vocês. Olha só, deixa eu colocar essa imagem desse recibo aqui para vocês na tela. E agora eu tirei tudo aqui. Aqui não apareceu. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Apareceu não, né? Estou tudo preto, né? Vai aparecer na tela para vocês não, né? Acho que é aqui na internet que tá, né? Deixa eu ver se vai aparecer agora. Não veio não. Para ver se não aparece não. Eu tenho que baixar e daí vai demorar muito. Bom, mas vocês procuram na internet aí um modelo de recibo, que tem diversos modelos de recibo, e todos eles têm que ter esses requisitos necessários, aí, esses requisitos essenciais, né? Que é o valor da dívida, a espécie da dívida que você está pagando, a data do pagamento, a assinatura do credor, porque é uma forma de quitação, uma forma do devedor provar que ele fez a quitação daquela dívida, daquele débito lá que ele tinha com o devedor, certo? Então, é bom que vocês dêem uma olhadinha, se alguém não olhou ainda, fica bem simples também. Deixa eu voltar aqui o slide. Não consegui aqui distrair. Vou colocar aqui o slide de novo, não é a tela inteira. Agora danou foi de não aparecer mais nada aqui. Não apareceu mais nada aqui, pessoal, só um minuto.
Mas vamos lá, vamos dar segmento aqui, enquanto esse Greg aqui resolve colocar na tela aí. Vamos dar segmento. Nós estamos falando aqui, né, da quitação, tá certo? Então, pode ser através de um recibo, um comprovante de transferência bancária. Às vezes, os próprios contratos, pessoal, eles falam assim, que a dívida será paga, um cargo de locação, por exemplo, a dívida será paga através de transferência bancária, tá? E o próprio recibo de transferência bancária é a prova de quitação, certo? Já coloca-se isso no contrato. Ou mesmo o próprio título. Às vezes você tem um carnê, você leva lá, a pessoa carimba, recebido, né? E ali naquele carnezinho vai ter o valor da dívida, vai ter lá a data de pagamento, tá? E aí pronto, já serve também, o próprio título serve como quitação. Às vezes um pagamento em cheque, você emite um cheque pós-datado ou pré-datado, né? E aí antes do vencimento você vai lá e resgata o cheque. Paga em dinheiro, paga de alguma outra forma aquela dívida e pega o cheque. Se o cheque está com você, considera-se que você pagou, né? Aquela dívida. Então o próprio título também, né, você confirma aí o pagamento. Certo? É o que diz o 324, que a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. Tá? Certo? Coloquei aqui para vocês no slide ainda, né, que se o credor ele se nega em dar esse comprovante de quitação, né, como é que vai acontecer se o credor ele nega dar o comprovante? Você vai fazer o pagamento e o credor não te dá o recibo, se nega a assinar o recibo. Você não é obrigado a fazer o pagamento por este meio, tá certo? O que você tem que fazer é reter o pagamento, tá? Ou efetuar a consignação de pagamento. E aí, lógico, eu diria que o mais certo é fazer a consignação, porque se você retém o pagamento e não paga o devedor, o credor, no dia certo, ele pode cobrar juros, pode cobrar correção monetária. E às vezes fala assim, mas isso é um valor pequenininho de juros, 1% ao mês, isso é o de menos. Se você estiver pensando em uma dívida pequena. Mas se você estiver pensando em uma dívida de 10 milhões de reais, quanto que é 1% de 10 milhões de reais? Né? 1% de 10 milhões de reais, eu não sei nem fazer essa soma, mas eu creio que seja 10% é 1 milhão, 100 mil reais é 1%. Então, 100 mil reais é muito dinheiro, mesmo para mim né? Pode não ser para vocês, mas para mim 100 mil é muito dinheiro, tá? Para fazer uma festa, né? E sem conta. Então, é um valor bem alto. Então, às vezes o credor, ele aplica o migué no devedor para não receber no dia, tal, para atrasar a dívida e ele cobrar o juro. Então, para o devedor se eximir dessa responsabilidade, o que ele tem que fazer? Consignar em pagamento o valor que ele deve, no dia do pagamento. Você não quer receber? Você não vai me dar recibo? Tudo bem, vai lá no banco e faz uma consignação extrajudicial ou ingressa com o processo judicial de consignação judicial de pagamento. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu vou já falar para vocês que tem um PDEzinho aí, uma atividadezinha para vocês fazerem, e vocês é quem vão me falar sobre consignação de pagamento. Certo? Está lá no 319 do Código Civil. Certo? Também, o pagamento feito sem as observâncias dos princípios legais, em tese, a pessoa tem que pagar novamente. Tá? Se a pessoa não observa, né, os requisitos legais para fazer o pagamento, tá certo? Presume-se que ele vai ter que pagar de novo, por exemplo, se ele paga para a pessoa errada. Porém, aí, se for sem culpa do devedor, se for por um erro excusável, né, aí fica válido pelo princípio da boa-fé, tá? Em obediência ao princípio da boa-fé, como coloquei para vocês no slide, certo? Ou seja, não é porque o código traz essas disposições de pagamento, tá? Por exemplo, uma dívida aquisível, o devedor faz ela portável. Por conta disso, se considera não paga a dívida? Não, em obediência ao princípio da boa-fé, né, e da função social dos contratos, né, se considera pago, tá? Lógico que o devedor vai ter que explicar a circunstância de ele ter pago aquela dívida, tá? É o que diz o parágrafo único do 320, que ainda sem os requisitos estabelecidos nesse artigo 320, né, vale a quitação, se de seus termos ou da circunstância resultar haver sido paga a dívida. Por exemplo, o devedor paga e não recebe um recibo. Ele aceita pagar
o credor disse, não, de quanto estou o recibo? Ele, não, então tá bom, peixe. Aí o credor vai cobrar ele de novo. Não, meu amigo, eu já paguei, mas cadê o recibo? Aí eu não tenho porque tu disseste que ia me mandar depois. Se o devedor prova que realmente ele fez o pagamento, alguma testemunha, ou mesmo caiu na conta do credor, né, se ele provar de alguma outra forma, não é que vai ser considerado inválido o pagamento. O código diz que, em obediência ao princípio da boa-fé, se considera válido aquele pagamento se o credor prova de alguma forma que se o devedor prova de alguma forma que o credor recebeu. Certo? E o pagamento presumido? Admite-se presunção de pagamento? Cadê, meu Deus do céu? Botou tudo aqui. Posso ver na frente. É possível aí a presunção de pagamento, ou seja, pode ter um pagamento presumido. Presume-se que o devedor pagou? Pode. O nosso código, ele quer beneficiar aquele que paga, né? Não importa a forma como ele paga. Tem as regras gerais para o pagamento? Tem. Mas se fizer diferente, em obediência ao princípio da boa-fé, se você prova que realmente fez o pagamento, aí sim você consegue constatar aquele pagamento. E até mesmo o pagamento presumido, ele tem aí uma validade, tá certo? Por exemplo, eu coloquei no slide para vocês, o pagamento de formas ou cotas periódicas, que é aquela que você compra para pagar em 10 vezes, 20 vezes. Ou você paga mensalmente, tipo a energia elétrica da sua casa, a água da sua casa, você não paga mensalmente, tá? Olha, a quitação da última, presume-se que as anteriores estão pagas, tá? É uma presunção. Você comprou aí um veículo para pagar em 60 meses. Você está pagando a 60ª prestação, está pagando a última prestação. A instituição financeira que financiou está recebendo, presume-se que as outras demais estejam quitadas. Tá? Por que presume-se? Porque a presunção aí é juris tanto, é presunção relativa, tá? Não é uma presunção absoluta, uma presunção iure et iure, né? Por exemplo, mas uma presunção juris tanto, uma presunção relativa. Presume-se que as outras estão pagas, até prova em contrário. Por quê? Porque a presunção relativa, ela admite prova em contrário. Ou seja, se você pagou a última prestação do boleto, que é a última, né? A última prestação lá, a 60ª prestação, a presunção é que você pagou as demais. Se o banco provar que você não pagou, ele pode cobrar? Pode, lógico, porque é só uma presunção relativa. Mas depende de prova do credor. Tá? Do devedor, se ele está lá com a última paga, presume-se que as demais estão pagas também. Tá? Depende do credor provar o contrário, é o que diz o 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última cota estabelece até prova em contrário, ou seja, presunção relativa, a presunção de estarem solvidas as anteriores, certo? Pode até ser que não esteja quitada as anteriores. Travou aqui, foi? Para mim, travou aqui, pessoal. Não sei se para vocês travou também. Voltou normal, né? Está normal para vocês aí, né? Para mim está travado. Certo. Então, pode até ser que tenham outras prestações atrasadas, mas isso depende de prova do credor. O nosso país, né, o Brasil, ele instituiu que nas relações de consumo, as instituições que tratam com o consumidor, elas têm que dar uma prova de quitação anual. Você já ouviu isso? Por exemplo, a companhia de energia elétrica, a companhia de telefone, a companhia de água e esgotos, no final do ano, elas emitem uma certidão de que as parcelas anteriores daquele ano foram quitadas, tá certo? E eu já vi algumas dizer assim, até prova em contrário, melhor. A gente está dando a quitação, porém, se descobrir futuramente que algo vai perder, a gente vai cobrar de novo. Ou seja, já coloca o pé atrás, né? Por conta da desorganização do poder público, né? Ele já prevê que pode ter alguma coisa errada, mesmo eles tendo recebido tudo, pode ser que tenha uma coisa errada, e aí a gente vai te cobrar, certo? Então, hoje nós temos essa exigência por lei, né, que essas instituições, elas façam a prova, né, anual de que está tudo quitado, exatamente para você não ter que estar guardando o comprovante de pagamento,
Até isso daí eu guardava por 5 anos, pagava a conta de luz, ficava lá, xerocava o comprovante de pagamento e deixava 5 anos guardado. Hoje em dia não precisa mais. Chega no final do ano, eu pego a carta de quitação, tá certo? E aí pronto, acabou. Eu não preciso mais estar guardando esse banho de papel aí durante o ano todo, certo? Eu, por ser chato, ainda guardo ainda, Eu digitalizo e guardo numa pasta do computador. Pagamento da conta de luz da nossa casa, pagamento da conta de luz do escritório, pagamento de conta de luz da casa de Bairinhas, pagamento não sei do que. Todos os pagamentos eu coloco numa pasta digitalizada, deixo 5 anos lá. De novo. E deixo 5 anos lá, Mas, hoje em dia, não tem essa necessidade. Você pega a prova de quitação e de dúvidas. Vamos lá. Para o meu computador voltar aqui. Isso, já coloquei aqui. E o objeto do pagamento, pessoal? O objeto do pagamento. O que é o objeto? O que é o meio do pagamento, O objeto do pagamento é a prestação que foi combinada, aquela prestação que foi acordada entre o devedor e o credor, certo? Isso é o objeto do pagamento. Quando você vai lá e faz o pagamento, você está pagando a prestação, Você está cumprindo com aquela prestação combinada, acordada, certo? Nós temos várias regras aí a respeito do objeto do pagamento, tá? A primeira regra eu coloquei para vocês aí, É a regra da intangibilidade do objeto. O objeto, como eu já falei para vocês, algo que você vai pagar. Pode ser dinheiro, pode ser uma coisa, pode ser um serviço, não importa, tá? Pode ser qualquer coisa, tá? Mas o objeto é sempre aquilo que você vai se utilizar para fazer o pagamento, tá? Então, nessa regra da intangibilidade do objeto, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa daquilo que foi combinado, ainda que essa prestação, que esse objeto seja mais valioso, tá certo? Ou seja, se você combinou com o credor de entregar um objeto, por exemplo, este celular, é super caro, caríssimo esse celular aqui, onde ele está todo quebrado, eu fui trocar a tela dele. O cara me cobrou R$250 tilais, para trocar a tela. Então, se eu combinei de entregar este celular, o objeto da prestação vai ser esse celular. Então, o meu credor, ele não é obrigado a receber algo diferente. Diz assim, olha, cara, eu te combinei de te dar o celular, mas eu vou te dar, na verdade, este souvenir aqui, lá de Brasília, lá do Planalto Central. Tá certo? Recebe aí. Não é que o credor não pode receber, ele pode. Se ele quiser, ele pode. Mas ele não é obrigado a receber. Porque eu posso dizer para ele assim, olha, o celular vale R$300. O souvenir aqui vale 500, cara. Segura o souvenir que é melhor para ti. Se o credor quiser, nada impede ele. Negócio jurídico. Tem liberdade para fazer. Mas se ele não quiser, eu, devedor, não posso obrigá-lo a receber outra coisa diversa daquilo que nós contratamos, ainda que isso seja mais valioso, ainda que seja mais, vamos dizer assim, caro para o credor. Certo? Essa é a regra da intangibilidade do objeto. O que é intangibilidade? Eu não posso tanger, não posso modificar, não posso trocar aquele objeto que eu contratei. Certo? A regrinha 2. A regrinha 2 é o princípio da indivisibilidade. Certo? Assim, só voltando um pouquinho atrás, quando eu falo da regra da intangibilidade, tanto é do credor como do devedor. Tá certo, pessoal? Pode ser o credor e pode ser o devedor. Por exemplo, assim como o credor não é obrigado a receber coisa diversa, o devedor também não é obrigado a entregar coisa diversa. Não pode o credor chegar para o devedor e dizer assim, olha, devedor, você me disse que ia me dar esse celular, mas eu estou vendo aí que você tem aí, sei lá, tem uma impressora aí que é até mais barato do que teu celular. E eu estou precisando de uma impressora. Me entrega a impressora ao invés do celular. Eu sou obrigado a entregar a impressora para ele? Eu acho que não. Eu digo, não, meu amigo, ainda que a impressora seja mais barata, mas eu prometi foi de entregar o celular, está aqui o celular. Não sou obrigado a entregar coisa diversa para o credor. Tá certo?
também se enquadra na regra da intangibilidade. Assim como o credor não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que ele contratou, o devedor também não é obrigado a entregar coisa diversa, ainda que mais barata, tá certo? Para mim poderia ser ótimo, a impressora é mais barata do que o celular, para mim é ótimo, mas eu não sou obrigado a aceitar isso. Eu posso aceitar? Posso aceitar a impressora? Pô, vou levar a impressora, tá? Mas eu não sou obrigado a aceitar. Se eu quiser não aceitar, eu não sou obrigado, tá certo? Pela regra da intangibilidade do objeto. Tudo bem? E a indivisibilidade? Pô, como o próprio nome diz, pessoal, a indivisibilidade, né, do objeto. Na prestação, eu não posso obrigar o credor a receber em parcelas se não foi isso que nós combinamos. Então, eu combinei que no dia 30 de outubro de 2020, eu pagaria 10 mil reais para o Lucas, tá? O pagamento é 10 mil reais lá no dia, tá certo? Eu não posso chegar amanhã e dizer, Lucas, é o seguinte, rapaz, eu vou te pagar aqui R$1.000, tá? Porque eu estou sem dinheiro, e aí você recebe 1.000 hoje, aí no mês que vem eu te dou mais de 2.000, tá? Ele pode receber? Poder pode, é um negócio jurídico, ele pode fazer o que ele quiser, mas não é obrigado a receber, tá certo? Ele não é obrigado a receber dessa forma, se nós não combinamos que eu pagaria em parcelas periódicas, ok? Pagaria em parcelas periódicas. Dúvidas? Perguntas? Está lá no 314, né, conforme eu falei para vocês. A terceira regrinha é a regrinha do nominalismo. Tá? Também vamos pelo nome. O que é nominalismo? É o valor nominal da dívida. Está lá no 315. 315, vocês vão ver que ele diz assim, que as dívidas pagas, ou as dívidas em dinheiro, deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal. Tá certo? Então, pelo princípio do nominalismo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu devo pagar na mesma moeda combinada, tá certo? E pelo mesmo valor combinado. Okay? Então, pelo princípio do nominalismo, eu pago na moeda combinada e no valor descrito no título. Às vezes, lógico, eu vou fazer uma compra em prestações ou uma compra a pagamento futuro, eu tenho que ter um título aí que represente, né, que possa o credor garantir que ele vai receber o seu crédito, vai receber aquela dívida, tá certo? Então, eu assinei um cheque, assinei uma nota promissória para vencer daqui 90 dias, tá certo? Então, essa nota promissória é o título. Nesse título tem o valor e tem a forma de pagamento, que é o título de crédito da nota promissória. Tem o valor, tem a data, tem tudo nele. Pelo princípio do nominalismo, eu tenho que pagar aquele valor descrito no título e tenho que pagar o quê? Em moeda nacional, em moeda corrente. Eu não vou poder pagar em pesos bolivianos, por exemplo. Não posso pagar em franco aí, alemão, não posso pagar em libras esterlinas. Eu tenho que pagar em real, que foi o valor que está lá no título, na cártula do título de crédito, certo? E tem que ser paga no vencimento, na data corrente, em moeda corrente, valor nominal, certo? Isso é o princípio do nominalismo, está lá no artigo 315. Inclusive, coloquei para vocês que o 318, ele veda que o pagamento seja feito em ouro, que seja feito em moeda estrangeira, tá certo? Não pode. Professor, por que não pode ser pago em moeda estrangeira as dívidas aqui no Brasil? Para proteção do dinheiro brasileiro, tá certo? Então, se permite que você faça negociações em dólares, por exemplo, aqui no Brasil, ou em libras, ou, sei lá, em euro, tá certo? Não se permite. Por quê? Para proteção do dinheiro brasileiro, porque é lógico que se pudesse, todo mundo ia querer fazer negócio em dólar, porque o dólar só está crescendo aí disparadamente, tá? Se bem que hoje o Banco do Brasil, o Banco Central, vai adotar medidas para conter esse crescimento do dólar, certo? E Deus queira que ele consiga, porque ontem eu fui no mercado fazer compra, meu Deus do céu, 2 sacolinhas, deu quase 300 conto, 1 quilo de carne é 50 reais, eu fico imaginando, meu Deus do céu, como é que vai ser daqui para frente? Eu vou ter que comer os gatinhos da vizinha aqui, que ela tem mais de 30 gatos, acho que eu vou assar os 2. Brincando, viu? Não acho gato, não. Viu? Só brincando com você. Pensar que estou matando gato. Pelo contrário, eu tenho gato e amo os gatos. Então, pelo princípio do nominalismo, você tem que pagar na moeda nacional, em moeda corrente. Vedado o pagamento em moeda estrangeira ou pagamento em ouro. Certo?
Dúvidas? Se não tem, então passamos adiante. Tá? Eu coloquei aqui no slide para vocês uma exceção ao nominalismo. Correção monetária, juros. O que quer dizer isso? Eu falei para vocês que, pelo princípio do nominalismo, você tem que pagar na data do vencimento o valor em real, ou seja, de moeda corrente, e aquele valor que foi acordado, que foi acertado, que está, por exemplo, no título de crédito, na nota promissória, na debênture, numa fatura, no cheque. Você vai pagar aquele valor. Mas se foi atrasado, se passou da data do vencimento, o credor não pode cobrar juro, porque pelo princípio do nominalismo ele tem que pagar o valor da cártula. Pelo princípio do nominalismo, você não pode me cobrar juro, porque está escrito aí no cheque que o valor é 100 mil. Aí você está querendo cobrar 110 mil, 10 mil de juro? Não, pelo princípio do nominalismo só vou pagar pelo princípio da cartularidade, ou da taxatividade. Não. A exceção ao princípio do nominalismo é a possibilidade do credor colocar juros e correções monetárias naquele valor. O que ele não pode é alterar aquele valor que está na cártula, mas atualizar o valor ele pode. Isso não fere o princípio do nominalismo. A atualização monetária do crédito para a data do pagamento, se ela está em mora, se ela está em atraso. Okay? O que ele não pode é estar lá no título 100 mil e ele colocar lá no título, rabisca lá e bota 120 mil. Aí não pode. Ele pode deixar os 100 mil e atualizar os 100 mil, que está aí, eventualmente dá 120 mil, e cobrar os 120 mil, com a atualização de juros de correção monetária. Mas ele não pode modificar o valor da cártula, tá? O valor que foi acordado. Só pode atualizá-lo. E colocar correção monetária, juros, não é modificar valor de pagamento. É colocar apenas atualização em cima daquele valor. Beleza? Vamos lá? Próximo slide, coloquei na tela para vocês uma atividadezinha em equipes. Tá certo? Pessoal, nós temos aí 48 alunos entre matutino e noturno. Tá certo? Nós temos 19 alunos na turma especial. Nós temos 15 alunos na turma normal noturno. Tá? E nós temos 14 alunos na turma matutino. São um total de 48. É isso? 19, 15, 20. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. 15 e 14 dá 29. Mais 10, 39. Mais 9, 48. Isso. Olha, estou bom de matemática. 48 alunos. Dá para nós fazer 8 equipes de 6. Tá? 8 equipes de 6. Então, 8 equipes de 6 componentes. E eu tenho 8 assuntos aqui que eu quero um trabalho escrito no formato artigo, valendo 2 pontos, e a apresentação, que pode ser a apresentação pelo Meet, na hora da aula, ou pode ser um vídeo gravado pela equipe. A equipe pode gravar um vídeo, entendeu? Eu fiz isso numa outra turma, ficou show de bola. O pessoal, eles se reuniram entre eles pelo Meet e gravaram, cada um gravou sua parte. E aí fez um vídeo só e mandou, colocou no sistema. Beleza, show de bola. Tá? Aí você não quer apresentar pessoalmente porque eu tenho vergonha. Eu, apesar de estar me informando de direito, eu ainda tenho vergonha de falar em público. Grava o teu vídeo no teu celular normal, manda para a equipe, faz um vídeo só e põe no sistema. Tá certo? Na hora que você quiser, pode ser de noite, de madrugada, de dia. Eu trabalho, não tem miguelagem dessa vez. Tá? Nesse trabalho não vai ter miguelagem. Aí, professor, eu não tenho câmera no meu celular. Não tem problema, vai lá na faculdade, que hoje já pode ir, presencial, lá tem computador, tem câmera, tem forma de gravação, tem tudo que você precisa para gravar a tua participação no trabalho. Não vou aceitar ninguém dizer que não fez porque não tinha internet, não fez porque não tinha câmera de celular, não fez porque não tinha áudio, vai ficar sem nota. Porque a universidade disponibiliza para vocês. Tá certo? É só ir lá, e lá vai ter câmera, vai ter áudio, vai ter alguém para te orientar como gravar, vai ter tudo lá. Tá certo? Então, não fez, zero. Show? Tá certo? Então, cada equipe vai ficar com um assunto desse daí. É uma atividade para complementação da nota da segunda unidade. Tá certo? Quais são os assuntos? Consignação e pagamento, quem fica com a equipe 1. Pagamento com subrogação vai ficar com a equipe 2. Imputação do pagamento vai ficar com a equipe 3. Novação de pagamento, equipe 4.
Dação em pagamento, a DAS Sonos com a equipe 5. A remissão com a equipe 6. Compensação com a equipe 7. Confusão e transação com a equipe 8, né? Tem equipe aí que vai aprender a fazer confusão. Tá? Confusão e transação. Vocês vão aprender a fazer nesse semestre. Então, trabalho escrito, formato artigo. Aí, professor, eu não sei como faz um artigo. É só tu botar na internet como fazer um artigo no Google, ele vai te dar o passo a passo. Aí, professor, mas eu não consigo. Então, fala com o professor... É o nome dele? Professor... Ai, Jesus. Heitor, que ele vai te dizer como faz o passo a passo. Professor de metodologia científica. Ele vai te dar o passo a passo de como fazer um artigo. Simples assim, né? Então, o trabalho escrito da equipe vale 2 pontos. Colocado no sistema, né? Tem que colocar no sistema. Faz um PDF. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eu não vou receber trabalho em Word, porque ele é editável. Ai, professor, isso aí não foi eu que escrevi, não. Isso aí, será que não foi o senhor que acrescentou aí? Então, não recebo trabalho em Word. Só em PDF. Tá certo? Eu não sei como transformar um trabalho de Word em PDF. Alguém da equipe vai saber. Se não souber, bota na internet. Como transformar o Word em PDF? Tem lá o passo a passo. Hoje em dia a internet é show. A internet tem um tal de pai Google aí, sabe tudo, né? Aí eu ainda não sei. É só você colocar salvar como, aí vai lá embaixo, documenta, aí bota, clica lá na setinha para baixo, clica lá, vai ter lá PDF. Clicou em cima do PDF, salvar... Plim, automaticamente salvou em PDF. Não me mande trabalho em Word, tá bom? Porque eu não vou receber. Estou deixando isso aqui gravado, para que depois ninguém diga que eu não disse. Não vou receber o trabalho escrito em Word, tá certo? Porque ele é editável. E eu já tive problema com o aluno dizendo, não, isso aqui eu não escrevi não, isso alguém colocou aí. Então eu não recebo em Word. Está gravado, está todo mundo compreendido. PDF, ok? Então, coloca lá em PDF, lá no sistema, vale 2 pontos, até 2 pontos. Né? E se fizerem só o Ctrl-C, Ctrl-V aí de alguma coisa da internet, eu vou dar 0. Tá? Ou então, fez só um negocinho, eu dou lá meio ponto. Oi. Só para tirar algumas dúvidas. O grupo vai ser composto por quantas pessoas? 5, 4, 3? Tem uma preferência ou fica ao nosso critério? Eu não entendi, Nicole. Repete aí, Nicole. Enquanto a unidade assim, do grupo, quantas pessoas? Fica ao nosso critério ou ao seu? Escolher quantas pessoas no grupo. Ah, tu fala sobre a composição das equipes? É isso? Não, vocês me mandam o nome dos 6 componentes, tá? Me manda o nome de 6 componentes e eu vou sortear o assunto dentro das equipes, tá? Eu só quero o nome de 6. Ei, vamos parar com esse negócio. Não, isso eu queria saber. Quantas pessoas? Isso, vocês que vão escolher. Agora, vamos parar nesse negócio. Não, aquele ali é feio, ele não vai entrar no nosso grupo, não. Aquela ali é chata. Para com esse negócio, vocês são maior de idade. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe. Tá certo? Então, a gente não faz isso, não. E, professor, o trabalho vai valer 4 pontos, é isso? Exatamente. Trabalho completo. Vale até 4 pontos. E aí vai ser composto de 2 fases. Aí vai ser composto de 2 fases. Uma parte escrita, valendo 2 pontos. E a outra vai ser... A gente vai explanar o trabalho, né? Valendo 2 pontos também. Exatamente. É o que eu estava explicando para vocês. Deixa eu voltar bem aqui rapidinho. Então, o trabalho escrito, 2 pontos. E a apresentação, que pode ser ao vivo e a cores, que nem uma aula dessa. Vocês entram aqui, equipe, professor, nós queremos apresentar online. Beleza, a gente entra aqui no Meet, vocês abrem a câmera, né, e aí, por favor, não vão fazer que nem o ministro lá, que estava assim as partes de baixo, tá? Botem o negócio completo, entendeu? Para evitar alguém se levantar e ficar feio. Então, abram um vídeo, opção, nós vamos apresentar aqui ao vivo. Aí, abram um vídeo a equipe toda e faz a apresentação, e eu estou aqui computando a nota, normalmente. Certo? Ah, professor, eu não tenho como fazer porque eu tenho vergonha, aí não sei o que e tal. Grave um vídeo, a equipe grava um vídeo, cada um fazendo a sua defesa, num vídeo só, coloca no sistema também, eu vou considerar válido, normalmente. Certo? Sem problema nenhum. Todos da equipe têm que apresentar.
certo? Todos da equipe têm que apresentar. Por quê? Porque, olha como é que vai ficar os 2 pontos da apresentação ou do vídeo gravado. Vai ser considerado 1,5 ponto de apresentação pessoal, 1,5 ponto não, 1 ponto de apresentação pessoal, 1,5 ponto de conteúdo e 1,5 ponto de domínio sobre o assunto. É todo já. Meio ponto de apresentação pessoal, meio ponto de conteúdo e 1 ponto de domínio do assunto. Eu vou ver se o aluno domina aquilo que ele está falando ou ele está só lendo. Porque a consignação em pagamento é quando o autor ele leva no banco, eu já dou 0. Não sabe nem, ele está só lendo. 0, não computo ponto. Certo? Professor. Não vou aceitar miguelar. Então, estude o assunto e faça a tua apresentação estudada. Não é lendo, né? Que você vai fazer uma apresentação. Se eu perceber que o aluno está lendo, não tem ponto pelo domínio do conteúdo, domínio do assunto. E o domínio do assunto vale 1 ponto. Meio ponto de conteúdo, meio ponto de apresentação. Por que eu boto meio ponto de conteúdo? Porque às vezes a pessoa entra no vídeo, né, na gravação, na apresentação da equipe, e diz assim: pessoal, meu nome é Nicole Beatriz. Agora, Ana Lúcia vai falar a parte dela. Pronto, já acabou a apresentação de Nicole. Qual foi o conteúdo que Nicole trouxe? Nadinho. Então, não leva ponto. Ela tem que dizer ao menos alguma coisa, né? Uma coisinha. Tá certo? Ela tem que dizer para poder pegar o meio ponto aí de conteúdo. Tem que ter algum conteúdo clássico para ela dizer. Ah, professor, mas o assunto é tão pequeno que não tem conteúdo para todo mundo. Pega a jurisprudência, né? Pega uma jurisprudência da STJ. Vocês têm que aprender a completar o trabalho todo. Por quê? Porque nesse trabalho eu quero que vocês falem tudo desses assuntos. Tudo, jurisprudência, doutrina, tal. É? Professor. Pois não. Ana Lúcia aqui falando. Eu faço parte da turma especial da noite, porém estou matriculada na turma da manhã e estou assistindo aula na turma da manhã. Tem como eu fazer o trabalho com a minha turma da noite e apresentar no dia, ou pode ser mesclado? Vocês são uma turma só. Certo. São 48 alunos de uma turma só, não é instalado? É como se vocês tivessem todos os 48 aqui na minha frente, né? Independente de matutino ou noturno. Todos são matutinos só. Tu pode fazer com aluno de manhã, pode fazer com aluno de tarde, tá? Não importa. Certo. Tá certo? Ok. Vocês são uma turma só. Ah, professor, eu queria colocar na minha equipe, eu sou de manhã. Ana Paula aqui. Ana Paula é à noite, né? Também assiste de manhã. Ah, professor, eu sou da turma de noite, mas eu quero fazer com alunos da turma de manhã. Tem problema? Não tem problema nenhum. Como disse, vocês são 48 alunos, eu quero 8 equipes de 6. Tá? Tem outra pergunta aqui no chat, professor, perguntando quantos minutos para cada apresentação. Aí é vocês que vão me dizer. Tá? Não tem problema. Se não der numa aula, a gente passa para outra aula, passa para outra. Tá? Não tem problema. Eu quero que vocês me passem o conteúdo desses assuntos que eu estou dando. Eu quero que vocês me passem todo o conteúdo, tá? Desses assuntos aí. Certo? Por exemplo, dentro da consignação e pagamento, eu não quero só o conceito, não quero só que vocês me digam o que é. Eu quero que vocês me digam consignação de coisa certa, consignação de coisa incerta, consignação de prestações periódicas. Dentro de pagamento com subrogação, por exemplo, eu quero que vocês me digam a subrogação legal, convencional, jurisprudência sobre subrogação convencional, legal. Eu quero tudo, tá? Imputação de pagamento, novação, eu quero que vocês me falem tudo. Requisito da novação, ânimo de novar, ânimo de novande, tá? As espécies de inovação, objetiva, subjetiva, tá certo? Passiva, ativa, efeitos da inovação, quero que vocês me digam tudo. Aí, quanto tempo vocês vão levar para me dizer, aí vocês é que vão me dizer. Certo? Não é, professor? A gente vai levar uma aula inteira. Show de bola, não tem problema. Vocês podem ocupar o horário da aula todinho numa equipe. Tá? Não tem problema, não. Aí a outra equipe apresenta na outra aula. É vocês que vão me dizer. Tá? O tema será sorteado. Estou olhando aqui no chat, o tema vai ser sorteado. Tá certo? Eu que vou dizer, vocês vão me dar só as equipes. Eu digo, olha, equipe 1,
que a equipe da fulana de tal dos Anzóis vai ficar com novação. Vai ser equipe 4, novação. A equipe de ciclano vai ser remissão, equipe 6. Eu quem vou dizer os assuntos por equipes. Tá? Agora, a formação da equipe é vocês que escolhem. Os componentes, quem vai compor a equipe, vocês escolhem, tá? Se por um acaso, aí, professor, eu não tenho equipe porque ninguém gosta de mim, aí eu pego e eu faço. Aí eu digo, olha, a equipe tal vai ser fulano. Certo? Professor, como é que a gente envia esses nomes para o senhor? Por e-mail, por WhatsApp? Pelo AVA, pelo chat. Ó, okay. Professor, posso fazer sozinha? Eu não conheço ninguém. Você conhecerá todo mundo, Ana Paula. Alguém coloque a Ana Paula no grupo aí. Tá? Por favor. Não dá para fazer sozinha. Os assuntos aí estão divididos por equipe. São somente 8 assuntos. Não dá para eu colocar 9 assuntos porque não tem. Tá? Então, Ana Paula, eu vou te colocar numa equipe. Se alguém não acolher, e eu digo para vocês, Ana Paula é de 9º período. Ana Paula tem uma experiência muito grande, tá certo? E é uma pessoa desenrolada em apresentação. Já salvou equipes aí a apresentação da Ana Paula. Então, ó, já tem um convite aí para te fazer parte da equipe da Ana Lúcia, viu, Ana Paula? Ana Lúcia também é noturno. Não vai ficar sem equipe, não. Ninguém vai ficar sem equipe. Se não colocarem, eu coloco. Ah, professor, minha equipe só tem 5 alunos, porque a gente só gosta de 5. Porra, eu coloco mais um. Entendeu? Então, 6 alunos aí por aqui. Pode acontecer de ter alguma equipe que tenha só 5, por quê? Porque, às vezes, está na relação, né, das pessoas e essa pessoa não faz a disciplina. Às vezes, a coordenação incluiu ela e ela não faz a disciplina. Pessoal, se a pessoa não participar do trabalho, não coloque nome, certo? Não coloque nome. A pessoa não participou, não põe nome, certo? Fica sem nota. E tem a gente, pessoal, que está aí com tantos problemas, né? Pessoal, vou ser bem sincero para vocês, todo mundo tem problema. Mas a faculdade é uma opção de cada um de vocês. Vocês têm que ter um mínimo de responsabilidade. Aí, professor, eu não estou conseguindo assistir aula e nem fazer atividade. Como é que fica a minha nota? 0. Eu vou fazer se você não consegue assistir aula e nem fazer atividade. Eu vou te dar nota como? Arbitrando uma nota? Não, o aluno não assistiu nenhuma aula e não conseguiu fazer uma atividade. 10. Então, se eu fosse louco, se eu fosse doido, vai ficar com você, vai ter que repetir o período. Então, você tem que ter um meio de assistir as aulas, tem que ter um meio de fazer atividade. Certo? Ok? Então, não tem essa história, mas a internet está ruim. Não, você tem que dar um jeito. Você aceitou fazer o curso, né? Está querendo se formar. Ok? Então, tem que dar um jeitinho. O fato de nós estarmos fazendo aulas online não é uma opção da faculdade, é lei. É um decreto estadual, um decreto municipal que diz que nós vamos fazer o virtual, para não ter aglomeração pessoal. Tá, então, não foi nós que escolhemos. Aí a questão, fato do príncipe, né? Quem já estudou administrativo aí, sabe que isso é fato do príncipe. É uma imposição legal, a gente tem que obedecer. Certo? Então, por favor, vocês têm que assistir as aulas, vocês têm que fazer atividades, tá? Ah, professor, eu estou doente, tá? Olha, eu já dei aula para vocês. Para vocês, talvez não. Eu já cheguei a gravar aula na recepção do hospital. Mas todo mundo não é assim, que nem você era. Tudo bem, mas a gente tem que ter, né, aquela preocupação, aquela responsabilidade, tá certo? Vocês ficaram sabendo que eu peguei Covid? Eu peguei Covid, só não cheguei a ficar internado. Mas passei praticamente um dia inteiro numa recepção do hospital isolado e eu peguei Covid. Eu deixei de dar aula alguma vez para vocês por causa do Covid? Nenhum dia. Cheguei a ficar cansado. Se vocês assistirem as aulas de todos, né, acho que eu não lembro qual foi a aula, qual foram as aulas, né? Teve aula que eu falava e tossia aqui e respirava para poder dar aula para vocês. Não parei de dar aula. Poderia ter encerrado o período. Ó, pessoal, peguei Covid, não vou dar mais aula, porque eu estou com Covid. Mas eu achei que dava para eu dar aula. Eu estou aqui dentro da minha casa, num quarto recluso aqui, tá certo? Meu pessoal também, todo mundo pegou, porque lógico, está todo mundo junto, meus filhos pegaram, minha esposa pegou. Então, não parei de dar aula, tá certo? Então, a gente tem que fazer um esforço. Então, eu vou pedir a vocês que se esforcem aí nesses trabalhos, porque é o futuro de vocês, tá? É o curso de vocês. Vocês escolhem ter um curso bacana ou um curso capenga, né?
Então, vamos fazer esse esforço aí para que a gente possa terminar o período dentro do prazo e que vocês possam ter absorvido todo o conteúdo, possam ter participado dos trabalhos. Esses trabalhos que a gente passa aí para vocês, pessoal, já é um treinamento para a vida prática de vocês. Hoje, as audiências todas são virtuais. Aí, professor, eu tenho pavor de gravar o vídeo. Eu não gosto, eu morro de desmaio. Pô, você tem que começar a treinar, então. Porque como é que você vai fazer uma audiência virtual depois de formado? Né? Como é que você vai fazer uma audiência virtual? Como é que você vai fazer uma sustentação oral virtual se você não treinou na faculdade? Então, é uma forma de você treinar também, tá certo? Então, vamos lá, dar esse up aí na nossa própria mente, né? Tem pessoas que estão bem acomodadas, vamos tirar um pouquinho da poeira do corpo aí, pessoal, vamos dar mais atenção no curso, tá? Eu vejo aqui, ó, vocês são 48 alunos. Só pela manhã são 14. Quantos estão participando? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Metade. Metade está participando. A outra metade nem assiste a aula. E olha, eu observo quem assiste posterior, porque eu deixo a aula gravada, né? Então eu vejo lá em placa e vejo quem foi que assistiu lá no YouTube. Aí, no YouTube ele faz a gravação de quem entrou para assistir. Às vezes não assiste. Nem depois não assiste, tá? Então, vamos ter esse cuidado aí para a gente poder fazer esse acompanhamento, tá? Então, voltando aqui para o slide, né? O trabalho, a atividade, né, o TDE, vai ser aí a data de apresentação, dia 19 de novembro. Olha só quanto tempo eu estou dando aí para vocês. São 3 semanas, 4 semanas quase, né? 4 semanas aí, para que vocês façam essa atividade, para que vocês se reúnam, tá? E façam essa atividade. Eu sugiro que vocês façam a gravação única. Entra no Meet, né? Qualquer pessoa tem acesso ao Meet. Entra no Meet, onde vocês seja o apresentador, né? Seja lá quem vai criar a reunião. Entra no Meet e todo mundo grava ali a sua parte, para não ficar aquela coxa de retalho, né? Para não ficar aquela coxa de retalho, para ficar uma apresentação que a gente perceba, quem vai assistir o vídeo, que foi uma coisa sequencial, não ficar aquela coxa de retalho, né? Agora, pessoal, eu vou falar a minha parte, que é sobre a inovação. A inovação, não, tem um negócio esquisito, né? Um negócio acadêmico, um negócio científico. Então, façam a gravação de vocês no Meet mesmo, que fica mais fácil. Faz uma reunião virtual e cada um ali dá a sua parte. A vantagem, você pode corrigir, apagar o vídeo, corrigir, né, cortar o vídeo, tá certo? Por exemplo, eu sempre edito os meus vídeos, né? Às vezes eu falo muita besteira aqui, eu sou muito revoltado com as besteiras que acontecem no Brasil, como ainda há pouco eu falei da Justiça Federal, eu vou ter que cortar aí, né? Porque senão eu tô lascado. Então, a gente edita, dá para vocês editar o vídeo, dá para vocês programar o vídeo, dá para pô, tem tanta coisa que vocês podem fazer, né? Tem tempo para isso, ok? O primeiro passo é fazer a pesquisa, e eu peço a vocês, pô, pesquisem, caramba, vocês são acadêmicos de direito, vocês têm que ter pesquisa, tem que ter ensino, tem que ter extensão na faculdade. A pesquisa, ela faz parte de uma graduação. Vocês têm que pesquisar. Mas pesquisar, pessoal, pelo amor de Deus, não é vocês entrar aqui no Google, né, e pegar e copiar lá o que alguém disse. Não, caramba, isso não é pesquisa, isso não é atividade acadêmica. É você se guiar pelo que alguém disse e fazer o teu raciocínio. Por exemplo, a parte da Lúcia aqui, no trabalho dela, digamos que a equipe dela pegou aqui a inovação. A parte dela, né? A parte dela ficou delegação. Vamos dizer que ela ficou com a parte de delegação. O que ela tem que falar sobre delegação? Ela tem que pesquisar tudo no código, o que fala de delegação no código, o que fala, a jurisprudência fala de delegação, o que a doutrina fala de delegação. Isso é pesquisa. E aí você pode pesquisar o trabalho de alguém na internet? Pode, mas não pode copiar, pessoal, porque plágio é crime. Tá? Plágio é crime. Você não vai pegar lá na internet, copiou, Ctrl-C, Ctrl-V, coloca ali, e depois você vai ler na hora de gravar o seu vídeo, vai decorar aquilo. Isso não é trabalho acadêmico. Tá? Não é trabalho acadêmico. Então, você tem que colocar a tua ideia. Você entendeu o assunto? Aí coloca o teu raciocínio em cima daquilo que você viu daquele assunto, né? O teu raciocínio sobre ele, com fundamento na doutrina, na jurisprudência e na lei. Aí sim, aí fica um trabalho show de bola, né? Recebe aí os 2 pontão. E você vai acostumando a fazer isso, quando chega no final da faculdade, você não tem dificuldade nenhuma para elaborar a petição inicial, você não tem dificuldade nenhuma para elaborar um recurso, para elaborar uma contestação, porque você já acostumou a fazer pesquisa.
já está acostumado, o teu corpo já se adaptou àquilo ali, o teu cérebro já se adaptou a trabalhar daquela forma. Desculpa. Agora, quando você acostuma teu cérebro a fazer Ctrl+C, Ctrl+V de internet, aí você vai fazer uma petição inicial, aí deixa eu ver aqui no Google, modelo de petição inicial, divórcio. Aí tem lá uma porcaria, você pega Ctrl+C, Ctrl+V, coloca lá, e depois o juiz indefere o teu processo, alegando que o processo, a ação é inépita, a petição é inépita, a petição não corresponde, os fatos não correspondem com os pedidos, e arquiva o teu processo, ou manda você fazer uma emenda inicial. Para que estudar, então? Para que passar 5 anos na faculdade? Certo? Então, o trabalho acadêmico é exatamente isso, tá? Fazendo pesquisa. Ok? Então, 19 de novembro vai ser a data da apresentação e também do trabalho escrito, tá certo? E também fazendo a entrega do trabalho escrito lá no AVA. Tá? Lá no AVA vai ter esse prazo para vocês colocarem o trabalho escrito lá. E 19 é a apresentação. Nós começamos a apresentação com a equipe 1, com a equipe 2, com a equipe 3, com a equipe 4, com a equipe 5, com a equipe 6, com a equipe 7, com a equipe 8. Tá? Se não der num dia, fica para o próximo dia. Porém, grave o que eu estou dizendo aqui. Porém, se for feito gravação em vídeo, não for online, aqui comigo online, for gravado o vídeo, tem que colocar também um vídeo no dia 19, prazo é dia 19. Só vai ficar para os dias posteriores aquelas equipes que forem apresentar ao vivo. Aí essas equipes que querem treinar mais, querem se sobressair mais, né, porque é muito mais difícil, né, a apresentação ao vivo do professor, mas aí nós queremos fazer a apresentação do professor, porque aí os nossos erros, a gente já vê logo, já corrige logo, já vê no que errou e tal, a gente vai acostumando, que são, vamos dizer assim, são a elite, né, que quer apresentar presencial. Aí essa, se não der para apresentar no dia 19, fica para apresentar na próxima aula, fica para apresentar na próxima e tal. Mas aquelas que vão gravar o vídeo já, trabalho escrito e vídeo gravado no dia 19. Tudo bem? No dia 19. Aí eu já faço a correção e já lanço a nota também. Isso é para tanto matutino como noturno, tá certo? Tanto matutino como noturno. O pessoal do noturno, infelizmente, não tem nenhum dia extra para eu dar uma aula para vocês ao vivo. Você só tem quinta. E quinta eu já tenho um compromisso. Aí fica difícil dar aula para vocês ao vivo, tá? Porque a turma é ensalada. Se você tivesse uma segunda-feira, uma sexta-feira, uma quinta-feira, eu poderia até um dia aí fazer o debate com vocês, tá? Mas não tem, só tem o dia de hoje. O dia de hoje eu tenho compromisso também, tá? E como é aula gravada. Mas fica a critério de vocês também. No dia da apresentação, pessoal, a gente quer, por exemplo, o pessoal da noite não vai poder fazer online, né? Porque a não ser que façam de manhã. Não sei que tem disponibilidade para fazer matutino, não tem problema nenhum, tá? O pessoal da noite vai ter que ser gravação de vídeo mesmo, não tem problema. Pode gravar, coloca no sistema o vídeo, eu vou corrigir da mesma forma. Bom, lembrando esses detalhes aí que está no slide. Apresentação pessoal, vale ponto. Professor, como assim apresentação pessoal? Né? Pô, vai vir sem camisa gravar o vídeo aqui. Vai vir hoje cheio de remela gravar o vídeo. Eu estou em casa, pessoal. O dia de hoje, quinta-feira, eu gravo aula em casa. Eu estou aqui num escritóriozinho que eu tenho em casa. Mas olha como é que eu estou. Estou de gravatinho, eu estou de camisa de manga comprida, eu estou vestido como um profissional do direito, porque eu estou dando aula para doutores, para doutoras, futuros juízes. Imagina se eu viesse aqui dar aula para vocês, com camisetinha, como é que é o nome? Regata, né, cavalo aqui com os braços à mostra aqui e tal, aí eu levanto o braço, tufão de cabelo aqui embaixo do braço. Dá uma licença, né? Dá uma licença, então seria ridículo. Às vezes eu coloco uma camiseta gola polo, coloco uma camiseta esporte, mas eu estou vestido aqui com uma camiseta gola polo, com uma camiseta esporte. Eu estou aqui, né? Então, a pessoa tem que ter esse cuidado também. Vocês não estão num curso aqui, eu não vou falar, porque senão vão me condenar aqui. Mas num curso qualquer, vocês estão num curso de direito, tá? E o profissional de direito, ele tem que ter esse cuidado. Por exemplo, vocês moças, vocês meninos, vão entrar no fórum para fazer uma audiência com micro short? Vocês não vão entrar, não vão nem permitir vocês entrar. Aí, pessoal, mas isso é um absurdo. Pode ser, mas não estou nem aí, é regra do fórum. Você tem que ir lá com uma saiazinha no joelho, né? Você tem que ir lá com uma roupa mais comportada. Você não vai entrar, os meninos aí não vão entrar para fazer uma audiência no fórum de bermudinha, certo? Então, não vai dar para entrar. Então, a mesma coisa, vai gravar o vídeo, não é que vocês têm que botar paletó, gravata.
mas, né, tem que ter a apresentação pessoal de vocês, tá? Dentro da apresentação pessoal, é eliminar também os vícios de apresentação. Por exemplo, exceto aqueles que a gente não consegue, né? Tem vício que a gente não consegue. Por exemplo, vez quando aqui eu dou uma coçadinha no nariz. Pessoal, é incrível. Eu passo o dia todinho sem dar coceira no nariz. Mas eu começo a gravar a aula, parece que meu nariz acorda. Eu quero coçar. Parece que coça até o cérebro. Então, às vezes, a gente não consegue, né? Tem que dar uma disfarçadinha aqui, né? Sei lá. Mas tem gente que tem vício, né? Vai apresentar e fica batendo as mãos. Pois é, pessoal, então, a consignação em pagamento, tal, aí, isso é vício de apresentação, a gente tem que eliminar isso daí também. Outros fazem assim, né? Aquele gesto. Pessoal, olha, tal, pô, então, esses vícios a gente tem que ir eliminando, tá? Vício de linguagem, eu tenho muito vício de linguagem. Eu falo muito né. Olha, eu lutei para tentar tirar esse né. Né, pessoal? Então, né, pessoal? Então, pessoal, né? Daqui para uns 10 anos eu consigo tirar esse meu vício. Tudo influencia na apresentação pessoal. Certo? E a gente vai eliminando aí também no decorrer dos nossos treinos. Por isso vocês têm que fazer bastante trabalho com a apresentação para vocês eliminando, para vocês vencendo. Isso daí é bom para vocês. Certo? Todos compreenderam? Então, a apresentação pessoal acabou com mim de manguinha regata, com os cabelão de fora aqui, meu. Aí pede meio ponto, viu? Não tem meio ponto aí a menos. Professor, mas eu sou adepto aí do corpo é meu, problema teu. Mas você está fazendo curso de direito. Mas você tem que ter uma apresentação. Você não vai fazer uma apresentação dessa no fórum, você não vai fazer uma audiência. Do jeito que você não pode fazer uma audiência no fórum, você também não pode fazer uma apresentação aqui do trabalho acadêmico. Certo? Se vocês vão gravar só daqui para cima e vão estar de bermuda e chinela, eu quero que vai aparecer no vídeo, tá bom? Tem que estar condigno com o profissional do direito. Vocês já viram algum médico, algum estudante de medicina, algum estudante de odontologia, né, indo para a faculdade sem ser de branco, de enfermagem? Não, eles têm uma ética. Eles vão para a faculdade já com branco, que eles vão usar a vida inteira. É a mesma coisa no curso de direito. É a mesma coisa no curso de direito. Certo? Vocês têm que ter também, tem aí uma ética que a gente segue, né? E assim como não pode ser na prática, na faculdade a gente tem que também, né, se precaver disso daí. Professor? Tranquilo, pessoal? Diga aí, Diego. É obrigatório apresentar em pé ou pode ser perto do notebook? Não. Não precisa apresentar em pé. Eu estou sentado aqui, né? Precisa ter uma biblioteca no fundo? Não. Aqui, por coincidência, a minha prateleira de livro está aqui atrás. Eu nem coloquei ela toda, é só uma parte. Né? Mas porque é o local melhor que eu achei para poder fazer a apresentação com você. Tá? Não importa. Você pode fazer no celular, pode fazer no computador, pode fazer no notebook. Tá certo? Mas só quando estiver gravando, né? Ter cuidado, né, pessoal? Com o restante do pessoal da casa. Às vezes passa alguém atrás, avisa o pessoal da casa, né? Então, pessoal, vou gravar um vídeo aqui, familiar, né? A esposa, o filho, a filha. Vou gravar um vídeo aqui, tá, pessoal? Não passa aqui atrás de mim. É para não ter aqueles contamentos desagradáveis, né? Então, dá uma avisada, mas não importa como você vai gravar, não. Tá? Fiquem à vontade quanto a isso aí. Eu estou falando, assim, a apresentação de vocês, tá certo? Que tem que estar apresentável. Biblioteca de fundo é ótima, né? Não precisa ter biblioteca no fundo, não. Todo mundo, não sei porquê, vai gravar, tem que botar a biblioteca como se lê. Às vezes nunca nem lê um livro daquilo ali, né? Os meus que estão aqui eu já li todos, são os livros que eu uso para dar aula para vocês. Tá certo? Mais perguntas sobre o trabalho? Alguma pergunta? Não? Tá tudo ok? Então, todo mundo entendeu? Tá gravado aí, né? Para que a gente possa ficar respaldado. Então, vamos passar adiante. Nosso próximo slide, pessoal, já entrando aqui na nossa terceira unidade, na verdade. Tá? A nossa terceira unidade, ela diz respeito à teoria geral dos contratos. Nós já vimos obrigações, tá? Vamos entrar aí em teoria geral dos contratos. Contratos em espécie, vocês vão ter no semestre seguinte, que é Direito Civil 3, tá? É contratos em espécie.
não tem mais teoria geral de contratos lá em contrato em espécie. Vocês já entram direto em contrato em espécie, compra e venda, a doação, contrato de transporte, são 21 espécies de contratos, são bastante espécies de contratos, né? E aí vocês vão ver essas espécies de contrato em Direito Civil 3. Então, a parte de teoria geral de contratos ficou para nós aqui em Direito Civil 2. Nós falamos de obrigações, numa primeira e segunda unidade, e na terceira unidade nós falamos da teoria geral dos contratos. Responsabilidade civil também era para entrar nessa disciplina. Já era para vocês verem responsabilidade civil. Quando eu dava aula de contratos em espécie de Direito Civil 3, eu acrescia no final de contratos, eu deixava lá um espaço para responsabilidade civil. Tá certo? Sempre fiz isso, porque eu entendo que vocês não podem sair da faculdade sem estudar responsabilidade civil. Até porque 80%, 70% das ações que vão aparecer para vocês logo de início, a depender de onde vocês forem advogar, vai ser sobre responsabilidade civil. Né? Mas não sei como vai ser com o professor de vocês lá na época que vocês forem fazer. Certo? Porém, não vai dar para a gente falar de responsabilidade civil agora nessa unidade. Cobrem do professor do semestre que vem, para que ele possa falar sobre responsabilidade civil para vocês verem. Tá bom? Então, nós vamos entrar em teoria geral dos contratos, que é a parte final da ementa da nossa disciplina. Ok? Vamos estudar toda essa teoria geral de contratos aí. E o slide que eu coloquei para vocês aí, nós já deixamos aí na tela para vocês, né, essa parte introdutória aí da teoria geral dos contratos. E eu dividi aí histórico e um conceito sobre contratos, certo? Como vocês não tiveram pergunta, nós temos ainda 10 minutos de gravação, vamos dar início. Pessoal, eu poderia dizer para vocês assim, ó, alguém poderia perguntar, professor, quando é que se iniciou a fazer contratos no mundo? A partir de quando? Desde quando as pessoas fazem contratos? Eu quero dizer para vocês que ninguém, nenhum doutrinador, nenhum jurisconsulto, nenhum pesquisador vai conseguir dizer para vocês quando é que se iniciou a se fazer contrato. Então, não há uma linha definida para que nós possamos dizer, olha, daqui para frente a sociedade começou a fazer contratos. Flávio Tartucci, se alguém estiver vendo ele disse que o conceito de contrato é tão antigo quanto o ser humano. Porque desde sempre o ser humano, ele procurou viver em sociedade. Certo? Ainda que fosse nos clãs, ainda que fosse na Idade da Pedra, nas tribos, ainda que se fosse lá nas cavernas, na Idade da Pedra, mas ainda assim o ser humano sempre procurou conviver em sociedade. Sempre ele achou necessário a conviver em sociedade. Isso não só o ser humano, os animais, vocês observam que os animais andam em bandos, em manadas, os animais também precisam do outro para poder sobreviver, tá certo? E essa ideia de sociedade traduz a ideia de contrato, tá certo? Eu tenho a ideia de sociedade contemplada com a ideia de contrato, tá? De um negócio jurídico, de algo que uma pessoa acorda com outra. Pessoal, desde as sociedades mais primordiais, que sempre tem um líder, sempre tem um chefe tribal, chefe da caverna, chefe de alguma coisa, o cara que coordena, o cara que comanda. Sempre isso é normal, é natural do ser humano e também dos animais. Até dentro dos meios animais, tem um dos animais lá que é ele quem dá a voz de comando, que é ele quem diz para onde vai, onde vamos se alimentar, qual a réu. Isso é normal, natural do ser vivente. Eu não diria nem ser humano, mas do ser vivente. Tá certo? Ora, e quando você abre mão da sua parcela de independência para que outro dite as regras, isso é um contrato. Se você está numa sociedade das cavernas, na época das cavernas, e nem se tinha fala, nem se tinha escrita, mas tinha alguém que dizia e você ia para onde ele estava apontando, isso é um contrato. Tá certo? Então, observe que nós não temos aí uma data definida, não temos aí uma data inicial, uma origem, uma gênese para dizer, ó, daqui para frente a sociedade começou a fazer contrato. Tá certo? Eu estou olhando o chat agora aqui. Ana Paula, tem uma pergunta? Eu acabei não olhando o chat antes. Era sobre... Que dia?
assim que vocês me passarem o nome das equipes. Se vocês já tiverem aí, manda para mim no chat aí, entendeu? Se vocês já tiverem. Se não tiverem, manda um papelzinho lá no ar, manda um WhatsApp, qualquer coisa. Assim que vocês me derem, eu coloco no sistema as equipes. Tá bom? Beleza. O que eu posso dizer para vocês sobre contratos é que nós temos referenciais. Tá? Nós temos referenciais. Um referencial seria a obra de Gaio, jurisconsulto, famoso jurisconsulto romano, né, Gaio, que ele apontou o contrato como uma fonte de obrigação. Tá certo? Lógico que o contrato, de nada, não pode. Lógico que o contrato romano, na época de Gaio, era mais como se fosse um pacto, tá? Uma convenção. Tá? Hoje nós temos aí os contratos formalizados como fonte de obrigações, né? Estrito sensu. Naquela época era mais como se fosse assim, uma obediência escrita. Eu tenho que obedecer e tem que ser isso por escrito. Tá certo? Então, seria mais nesse sentido. Mas se tem aí como referência a obra de Gaio, né, como um início de um contrato escrito, ou de um início de uma forma de se contratar, de se pactuar. Certo? Tivemos também como referência o direito francês, que mais? O direito alemão. O direito francês e o direito alemão contribuíram muito para a formalização dos contratos, isso não só no Brasil, mas em vários outros países, né? Foram precursores das relações contratuais. Inclusive, foi o direito francês e também o direito alemão, por exemplo, que fez inserir nos contratos a função social dos contratos. O que mais? A boa-fé dos contratos, a igualdade dos contratos, certo? Então, o direito francês e o direito alemão contribuiu muito para a formalização do que hoje nós temos como direito patrimonial, como direito contratual, certo? É lógico que os contratos, na forma como eles estão hoje, desculpem, não é mais corona não, viu? Eu já estou curado de corona, tá? Já posso espirrar aqui que não vai contaminar ninguém. Certo? Já posso dar aula presencial também, que eu não estou mais com o Covid. Já fui restabelecido, já passou minha época de quarentena. Ok? Então, é lógico que o contrato, como nós vemos ele hoje, ele passou por diversas fases, por diversas adequações, para que nós possamos ter o contrato hoje na forma como ele é atualmente. A priori, os contratos anteriores não possuíam, em estricto senso, a característica da voluntariedade e nem da igualdade. Muitas vezes as pessoas eram forçadas a contratar, né? Eram forçadas também a cumprir um contrato. E muitas das vezes, quando não cumpriam o contrato, às vezes pagavam com a própria vida ou com o próprio corpo, se tornavam escravos, né, daquele credor. É isso na sociedade antiga era normal. Você não podia pagar a sua dívida, não podia cumprir o contrato, você se tornava escravo daquele credor. Ele podia usar de você para o que ele quisesse, inclusive do teu próprio corpo, para o que ele próprio quisesse. Para uma luta, para uma servícia, ou para um outro serviço, ele poderia fazer o que ele quisesse, porque o contrato tinha essa imposição da não voluntariedade, certo? Ou se você não pagasse porque tinha algum problema, a sua família era obrigada a pagar com a própria vida, ou com o próprio corpo também, certo? Então, nós vimos que os contratos, da sua origem para cá, ou para o que ele é hoje, ele passou por diversas adequações, certo? Não se originou da forma como é. E vocês podem falar assim, professor, mas isso aí é na época de Espartacus, na época da Roma Antiga. Não, até o nosso Código Civil de 1916, que vigeu até 2002, nosso Código Civil atual de 2002, né, o Código Civil de 1916, ele teve vigência até 2002. Mesmo no Código Civil de 1916, que teve vigência até 2002, o patrimônio, ou seja, as coisas, o ter, era muito maior do que o ser. É isso. O patrimônio era maior do que a vontade da pessoa contratada. Certo? Então, o ter no nosso código, falando que nem maranhense, né, o ter no nosso Código Civil, estou treinando, viu? No nosso Código Civil anterior, a 2002, era maior do que o ser. Certo? O patrimônio era
era indefensável, você não podia tascar, era teu e você fazia o que quisesse, certo? Lógico que esse nosso Código Civil sofreu também com a de 1916, sofreu aí com a Revolução Francesa, né, com aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, tá certo? E isso passou, esses ideais que foram vindo aí pela Revolução Francesa, passou, vamos dizer assim, a integrar o ideário popular, tá certo? A diminuir o totalitarismo, a diminuir aquele abuso que tinha na sociedade da época, capitalismo de um lado, burguesia de um lado, a elite do outro e tal. Isso aí fez com que houvesse essas quebras para chegar ao que nós entendemos hoje como autonomia da vontade, ou como autonomia privada, tá certo? Ou seja, a vontade nos termos da lei, tá certo? Nem sempre foi assim, tá certo? Vocês lembram, estudaram a Revolução Francesa, né? Para o vestibular do Flores, vocês devem ter estudado um pouquinho de história e viram a Revolução Francesa, ou no segundo grau, estudaram a Revolução Francesa. Vocês sabem que foi o que fez eclodir a Revolução Francesa, é isso? Aquela tentativa de ter uma igualdade de bens, uma igualdade de trabalho, uma igualdade de classe, isso foi o que fizeram que surgisse aquela revolução. Aí, pós a Revolução Francesa, houve aí muita necessidade de intervenção do Estado, para que aqueles abusos, vocês sabem que na época da Revolução Francesa, crianças trabalhavam até 12 horas por dia, recebendo uma mixaria. Mulheres eram obrigadas a trabalhar exaustivamente, recebendo também uma mixaria. Tinha essa divisão aí, mulheres, homens ganhavam mais, mulheres menos. Vou dizer que até hoje não tem isso, pode ser que tenha, tá certo? Mas isso vem dessa sociedade daquela época, tá? E isso fez com que o Estado intervisse, vocês estudaram o Estado intervencionista também, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é o período do dirigismo contratual, porque os contratos antigamente eram feitos sem intervenção do Estado. Os contratos eram feitos entre as partes somente, o Estado não intervia. Professor, mas hoje também não. Hoje o Estado não intervém diretamente, mas a lei intervém, certo? Até mesmo os contratos de adesão, que é uma representatividade desses contratos de antigamente, antes da Revolução Francesa, antes da intervenção do Estado, eram tipos de contrato de adesão. Eu faço, você assina e vai cumprir. Hoje, até mesmo os contratos de adesão têm princípios constitucionais que devem ser observados, né? Tem princípios do consumidor que tem que ser observado. Ainda que seja um contrato de adesão, mas você não pode abusar nas suas cláusulas, sob pena de ser nula, tá certo? Então, esse dirigismo contratual que persiste até hoje, essa intervenção do Estado nos contratos, né, que diretamente através da lei, ela persiste até hoje, foi que fez com que os nossos códigos fossem sendo mudados. Mas não só a Revolução Francesa, eu diria para vocês também, a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, houve diversas e enormes violações da dignidade da pessoa humana, tá? E essas violações da dignidade da pessoa humana intervinham diretamente nos contratos formalizados. Não adiantava ter um contrato formalizado, né, na Segunda Guerra, que não valia nada. Aquilo que você acordou, aquilo que você assinou, não teria validade nenhuma, certo? E foi aí, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que se começou a perceber que a pessoa humana ela tem que estar em cima do patrimônio, não o patrimônio acima da pessoa humana. Ou seja, o ser ele tem que ser maior do que o ter. O que eu tenho não pode ser maior do que eu sou. Quem dera as pessoas pudessem compreender isso. Quem dera todo mundo pudesse compreender isso, né? Que nós somos o que nós somos e não o que nós temos. O que nos define é aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos. Eu vejo aí pessoas que, muitas das vezes, para demonstrar para a sociedade que tem alguma coisa, compram um carro caríssimo, pagam uma prestação absurda e come farinha com ovo a semana inteira, o mês todo, para poder mostrar para a sociedade que ele tem, para poder mostrar para a sociedade que ele pode, que ela pode, tá certo? Absurdo. Meu carrinho é 2012, todo arrebentado, e alguém pergunta, vai trocar o carro quando? Quando o motor dele parar. Enquanto ele estiver me levando, me trazendo, tá bom demais, tá certo? É bom demais. Mas quem dera as pessoas conseguissem perceber que o que nos define é aquilo que nós somos, e não o que nós temos. Nós não veríamos aí na internet tantos exemplos negativos, como vocês estão acostumados a ver no WhatsApp, no Instagram, né, de pessoas discriminando outra porque é negra, de pessoas que estão discriminando porque é entregador de pizza, porque é motoboy, de pessoas... Absurdo, tá certo? Ou seja, que pese nossa sociedade ter evoluído, nossa sociedade ter crescido bastante, vamos dizer assim, na evolução, né, do pensamento social,
da função social no contrato, muitos hoje não conseguiram evoluir. Né? Muitos ainda têm o ter acima do ser. Se você coloca o que você tem acima do que você é, você tende a ser um páreo, tende a ser uma pessoa totalmente abjeta da sociedade. Certo? Então, essa mudança do nosso Código Civil, a priori, a mudança do nosso Código Civil e também do Código de Processo Civil em 2002 e 2015, já foi uma tentativa de adequar isso daí, a tirar o patrimônio de cima da pessoa, ou seja, que estava acima da pessoa, colocar no mínimo, num nível equiparado. Tudo bem, eu posso ter o que eu quiser, eu tenho autonomia para ter, eu quero ter, estou num país capitalista, eu quero ter alguma coisa, isso é ótimo, isso faz com que o país gire, que o país cresça, evolua, é ótimo também, tá certo? Não é que nós todos vamos viver agora aqui como nômades, né, como pessoas alienadas, carpe diem e tal, não é isso, tá? Nós temos que ter a mola propulsora do capitalismo também, porém, isso que nós temos não pode passar em cima da nossa concepção de dignidade da pessoa humana. E é isso que o nosso Código Civil atual tem que trazer. Ele garante o direito da propriedade. Olha só, nosso Código Civil garante o direito da propriedade. Mas logo em seguida ele diz assim, a propriedade atenderá à sua função social. Tá? Então, nós temos garantia de propriedade? Temos. Temos garantia de ter? Tem. Mas o que nós tem que ter observância, a boa-fé e a função social. Porque senão a lei chega e não é mais teu. Te toma aquilo que você não está dando função social. Nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos de função social de contrato e alguma coisa mais para frente nós vamos falar. Bom, então, eu estou só trazendo histórico aqui de contratos para vocês. Porque foi após a Segunda Guerra Mundial que se viu tanta aberração com o ser humano por conta de contratos entre países, né, contratos entre pessoas jurídicas de alto poder, e falou, não pode continuar assim, nós temos que modificar isso aqui. A pessoa humana é mais importante do que o contrato, do que o patrimônio, tá certo? E aí foi que se começou a inserir aí a autonomia da vontade nos contratos, né? E essa autonomia da vontade, ela prevaleceu por muitos anos, por muitos séculos. Hoje, nós fizemos uma modificação. Não temos, estricto senso, autonomia da vontade, somente. Temos autonomia da vontade? Temos. Mas temos também autonomia privada. O que é autonomia privada? É quando você tem observância à lei. Você tem a tua vontade garantida? Tem, no contrato. Você pode inovar no contrato da forma que você quiser? Pode. Mas você deve observar a lei. A tua vontade não pode extrapolar os limites legais. A tua vontade não pode extrapolar, tudo bem, a tua vontade não pode extrapolar o direito do outro. Você já ouviu aquele ditado popular que diz assim, teu direito termina onde o outro começa? Acho que é mais ou menos assim. É isso? É exatamente isso que quer dizer. Você tem liberdade para comprar o que quiser? Tem. Tem liberdade para usar aquilo que você comprou e adquiriu, é tua propriedade, do jeito que você quiser? Tem. Tem liberdade para você dar destinação do jeito que você quiser aquilo que é teu? Tem. Opa, mas espera aí. Desde que esse teu exercício de vontade, essa tua autonomia de vontade, não prejudique o direito de outrem ou não viole a legalidade. Porque se violar a legalidade, a lei chega e te tolhe, diz negativo. Por exemplo, eu posso comprar uma terra, vou comprar uma terra lá no interior para eu plantar maconha. Poder comprar até eu posso, só que eu vou ser preso, né? A lei vai dizer que você não pode. Ah, mas a terra é minha, eu planto o que eu quiser. Não, é negativo. Você planta o que a lei permite que você plante. E maconha não é permitido. Ou seja, vocês observem que a minha autonomia da vontade hoje é mitigada pela autonomia privada. Exatamente, a autonomia privada é isso, é os ditames, os limites da lei. Isso é autonomia privada. Nós vamos falar sobre autonomia privada, que é um princípio contratual. Nós vamos falar estrito senso da autonomia privada. Tá certo? Então, pessoal, para que nós pudéssemos chegar hoje na fase que nós estamos em relação aos contratos, nós tivemos uma longa história, certo? E é isso que eu coloquei aí como só tópicos, né? Coloquei os tópicos para vocês aí no slide. E compreendido esse histórico dos contratos, nós podemos passar ao conceito de contrato. Então, como é que seria um conceito de tudo isso que nós falamos? O que seria um conceito de um contrato? Tem alguém falando?
Alguém querendo fazer alguma pergunta? Não? Então, qual seria um conceito de contrato? Contrato, pessoal, é um ato jurídico bilateral ou multilateral, pode ser plurilateral, não tem problema. Mas ele tem que ter no mínimo 2 pessoas, né? Difícil você fazer um contrato consigo mesmo. Mas tem que ter um autocontrato, tá? Mas o contrato é um ato jurídico bilateral que obedece ao princípio da autonomia privada, dentro do limite da vontade. Tem que ter a vontade. Ninguém pode ser obrigado a contratar, tá certo? Ninguém pode ser imposto a ele no contrato. Tem que ter a vontade. E que visa criar, modificar ou extinguir direitos e deveres, né? Direitos e deveres, com conteúdo patrimonial. Eu não posso fazer um contrato, né, vamos dizer assim, inerente a direitos da personalidade. Tá? Tem que ter conteúdo patrimonial. Porém, este contrato, que tem aí obediência ao princípio da autonomia privada, ele tem que respeitar a função social e a boa-fé. Certo? Tem que respeitar a função social e a boa-fé. Então, esse é um conceito que eu trouxe para vocês de contrato. Eu não peguei isso de nenhum doutrinador, dei uma melhorada nesse conceito para ver se fica melhor para que vocês possam entender. É exatamente isso que é um contrato. Se vocês conseguirem fixar este conceito, compreender este conceito, está de bom também. Compreender que contrato é um ato jurídico bilateral, tem o princípio da autonomia privada, que é os limites da lei, tem que ser dentro da vontade, tá? E ele vai criar, modificar ou extinguir direitos ou deveres, e esses direitos e deveres são de conteúdo patrimonial, respeitado, lógico, a autonomia privada, que é a função social e a boa-fé, está de bom tamanho, certo? Como eu falei que em função social e boa-fé, vocês podem perguntar assim, mas como assim? Boa-fé no Código Civil? Código Civil trata de boa-fé? O que é boa-fé? Boa-fé é um conceito vago, pessoal. É um conceito muito vago. Tá certo? É uma cláusula geral, conforme nós chamamos no direito. É uma cláusula geral. E como assim boa-fé? Olha, a boa-fé, pessoal, pode ser objetiva, subjetiva. Boa-fé é você acreditar que aquela outra pessoa vai tratar o contrato, tá certo? De forma equânime, de forma justa. É como se fosse colocar justiça nos contratos. Isso é boa-fé. E o nosso Código Civil, ele traz diversas situações que tratam da boa-fé. Tá? O nosso Código Civil, ele traz diversas situações que vão dizer respeito à boa-fé. Eu até separei aí no slide para vocês alguns artigos do Código Civil que tratam exclusivamente da boa-fé. Não são só esses. O Código Civil é permeado de princípios relativos à boa-fé. Mas os que estão mais resumidos, mais condensados, tá do 421 ao 425. Abram aí o código de vocês, no 421, rapidamente. Olha só o que diz aí o 421. Artigo 421 diz assim, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Olha ele falando da função social, certo? Vou já explicar depois, na aula que vem, o que é função social, para vocês compreenderem melhor. Mas já diz o 421 que todo contrato tem um limite. Qual é o limite? A função social. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de boa-fé, os princípios de probidade e boa-fé. Então, olha o Código Civil trazendo aí o princípio da boa-fé em relação aos contratos. E eu diria mais, eu acrescentaria mais, não só na conclusão dos contratos e na sua execução, mas até mesmo nas tratativas, até mesmo no pré-contrato tem que ter o princípio de probidade. Probidade é a pessoa ser proba, a pessoa ser honesta. Então, o princípio de honestidade e de boa-fé. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente, também obediência ao princípio da boa-fé. 424. Os contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia antecipada do aderente a direitos resultantes da natureza do negócio, também obediência ao princípio da boa-fé. 425. É lícito as partes estipular nos contratos atípicos, observar as normas gerais fixadas nesse código, também função social dos contratos, obediência à função social dos contratos. Certo? Então, vocês vão ver que o nosso Código Civil, em relação a contratos, ele é permeado de artigos que tratam da boa-fé, da honestidade, da probidade, tá certo? Para que as pessoas possam contratar de forma livre, de acordo com a sua vontade, mas obedecendo aos ditames legais, aos limites legais, chamados de boa-fé e função social. E, por óbvio, o conceito de boa-fé é uma cláusula geral. Como é uma cláusula geral, não cabe se dar um conceito específico para aquilo.
ele deve ser aplicado e apreciado em cada situação ocorrida. Tá? Por último, coloquei para vocês que contratos, pessoal, eles não necessitam de uma forma específica. Tá certo? Lembrem disso, nós vamos utilizar isso aí em toda a nossa aula de contratos em espécie, lá quando você estiver no terceiro período, e também aqui na Principiologia Contratual, na Teoria Geral dos Contratos. Contratos não, de regra, não exigem uma forma específica. Tá? Nos contratos, vige aí, ou vigora a regra do princípio da liberdade da forma, certo? Que está lá no artigo 107 do Código Civil. Eu não transcrevi o artigo 107 aí, mas se vocês pegarem o artigo 107, vocês vão ver que diz assim: a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, a não ser quando a lei expressamente exigir. Então, a regra é que qualquer contrato ele não tem uma forma específica, você pode fazer da forma que você quiser, escrito, verbal, por gesto, por mímica. Tá? Quando você para o carro, o flanelinha chega para você e diz assim: ô, meu doutor, eu posso vigiar aí? E você faz assim, você está fazendo um contrato com ele. Professor, eu sou obrigado a pagar? Você fez um contrato com ele, você assinou um contrato. Eu posso vigiar? E você disse sim. Eu fiz só um gesto para ele. É um contrato. Você pode fazer por mímica, você pode fazer por gesto, você pode fazer escrito, você pode fazer verbal, tá certo? Não importa, não tem uma forma específica, a não ser quando a lei exige, tá certo? Se a lei exigir uma forma específica, aí, naquela situação exclusiva, a lei vai te dizer, olha, para este contrato, ele tem que ser escrito. Tipo contrato de doação. Contrato de doação, exceto de pequenas quantias, ele tem que ser obrigatoriamente escrito. Vocês vão aprender isso lá em contrato de doação, quando estudar contrato de doação de direito civil 3, tá? Contrato em espécie. Então, ele tem que ser escrito. A lei exige que ele seja escrito, para depois não ter dúvida, não se voltar atrás, tal, desse tipo de coisa, tá certo? Então, se a lei exigir, aí sim tem uma forma específica. Se a lei não exigir, aí não tem forma específica. Tudo bem, pessoal? Perguntas até aí? Se não tem, nós já estamos com 2 horas e 15 minutos de gravação. Eu vou ter que encerrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, fica difícil para assistir depois. Tá certo? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Nós continuamos essa parte de contratos, tá? Na aula que vem. Vamos entrar em Principiologia Contratual, vamos falar dos princípios contratuais, tá certo? E dando seguimento à Teoria Geral dos Contratos. Então, pessoal, um abraço para vocês. Tchau. Uma boa quinta-feira. Um bom final de semana também. Tchau, tchau para vocês. Até mais.